Bem, meus queridos alunos, voltamos novamente às nossas aulas, né? Falamos aí dos juros moratórios, etc. Demos um estudo comparativo, que vocês poderão ver, né? Com a professora Maria Helena, porque eu vejo nesses dois autores, grandes autores, só que ela tem uma desvantagem, né? De vez em quando ela cita o latim, nem sempre ela traduz e a gente tem que buscar isso aí. Por outro lado, o professor Flávio, ele é mais sintético e ela é mais prolixa, ou seja, ela dá muitos exemplos, né? E então, agora hoje nós temos a oportunidade de falar a respeito de perdas e danos. Por que isso? Porque dissemos que em aulas passadas, que quando existe um inadimplemento absoluto, como também a mora, né? Que são institutos parecidos, eles acabam por levar à indenização. Essa indenização, ela ocorre em face de responsabilidade civil, né? Falamos isso exaustivamente em aulas passadas, e depois, então hoje eu abordo a professora Maria Helena lá na página 449, em perdas e danos, e já andei falando isso para os senhores. Só recordo, né, o artigo 389, 395, que prescreveu, leio e vou a seguir comentar. Prescrevem que não cumprindo a obrigação ou deixando de cumpri-la, pelo modo e no tempo devidos, responderá o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária, honorários advogatícios, os quais não se confundem com as verbas de sucumbência. Falei sobre sucumbência também, não é? E aí, portanto, tudo isso leva a prejuízos pelos quais vai responder o inadimplente, né? Ou o contratante moroso, que deverá reparar essas perdas e danos, né? Junto ao credor, de tal maneira que, enfim, ele vai ser responsabilizado civilmente. Falamos isso em aulas passadas e tal, e depois, no decorrer de tudo isso, eu me lembro, no final, que o nosso assunto desta aula de hoje, ele se refere à continuidade de perdas e danos, porém, num aspecto das perdas e danos, que é o aspecto da fixação dessa indenização de perdas e danos. Então, o nosso tema de hoje é a fixação de perdas e danos. Então, leio e começo ao comentário, né? O item C2. As perdas e danos devidas ao credor abrangerão, segundo o Código Civil 402, além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Estabelece ainda esse diploma legal, no artigo 403, que ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos, né? E os lucros cessantes, por efeito dela, direto e imediato, né? Sem prejuízo do disposto da lei processual. Para conceder indenização de perdas e danos, o magistrado deverá considerar se houve. Então, nós estamos lendo aqui que leva a pessoa a perdas e danos, né? O devedor junto ao credor. Mas aqui do que nós vamos falar inicialmente é o trabalho do magistrado, que é a sua atividade jurisdicional, ou dizer, dar a cada um o que é seu em modos de justiça. Porque o direito, na verdade, significa um trabalho diante do ordenamento jurídico para que se faça justiça. E o primeiro requisito, vou ler e vou comentar. O dano positivo ou emergente, que consiste num déficit real e efetivo ao patrimônio do credor
isto é, numa concreta diminuição em sua fortuna, seja porque se depreciou o ativo, seja porque aumentou o passivo, sendo, pois, imprescindível que o credor tenha efetivamente experimentado um real prejuízo no seu patrimônio, visto que não são passíveis, nesse sentido, de indenização de danos futuros, eventuais ou potenciais, vírgula, agora tem uma vírgula, a não ser, olhe bem, vou repetir, a não ser que sejam consequência necessária, certa e inevitável e também previsível da ação. Que nós estamos falando, portanto, que o juiz imediatamente ele tem que ver o dano positivo, atual, né, que o credor teve no seu ativo, no seu capital, no seu patrimônio, né, e que, consequentemente, aumentou o seu passivo. Só que esses danos, nesse momento, não se refere a danos futuros, né? A não ser, repito, que ele fosse previsível. Um dano futuro é um dano potencial. O que é potencial? Potencial é aquilo que poderá vir a ser, né? Eu sempre digo para você aquele exemplo da estátua, né? Vem ali uma bela pedra de mármore grande e ao escultor, naquele momento essa pedra ela será, sofrendo a ação do cinzel do escultor, ela será uma bela estátua. Então ela poderá vir a ser em potência, no momento que ela está em pedra bruta, ela poderá vir a ser em potência, né? Então a potência quer dizer algo que vai ocorrer no futuro, né? A certeza e a atualidade são os requisitos para que o dano seja indenizável. Então, o juiz tem que analisar nos autos que houve uma certeza mesmo e o dano atual, né, para ser indenizável. Continuo. Na condenação relativa a dano emergente, a indenização poderá processar-se de duas formas, né? Primeira forma, o autor do dano será condenado a proceder à restauração do dano, do bem danificado, ou de pagar o valor das obras necessárias à reparação. Então, o bem que ele estava com ele na mão, o devedor, estava danificado, ele vai ter que pagar pela restauração, né? A indenização relativa ao dano emergente, quer dizer, aquele dano atual, né, que emergiu, veio à tona em face da ação do devedor, pretende restaurar o patrimônio do lesado. Quem é o lesado? É o credor, no estado em que anteriormente se encontrava. Então, tem que voltar ao estado anterior, né? Claro, que ele se encontrar. Se a obrigação não cumprida constituir em pagamento em dinheiro, a estimativa do dano emergente, né, já estará previamente estabelecida pelos juros de mora e custas processuais, sem prejuízo da pena convencional, né? Então, o dano emergente é aquele dano que ocorre naquele instante atual, né? Certo? Muito bem. Isso é importante. Os juros moratórios funcionam como uma espécie de prefixação daquelas perdas e danos. O mesmo se diz das custas processuais e os honorários advocatícios. Isso está no Código de Processo Civil, né? No artigo 82, parágrafo 2º, e o artigo 84 e 85, o 85, parágrafo 2º, 8º e 9º. Então, o primeiro aspecto foi esse aí. O segundo aspecto que o juiz, o magistrado, deverá analisar é o chamado dano negativo.
dano negativo ou lucro cessante, ou frustrado, alusivo à privação de um ganho pelo credor, ou seja, ao lucro que ele, credor, razoavelmente deixou de auferir, né? Deixou, é o 402, em razão do descumprimento da obrigação, né? Da obrigação do devedor, né? Muito bem, o devedor. O lucro cessante, agora é importante, então estamos falando aqui de um outro aspecto, o lucro cessante, repito. O lucro cessante deverá ser provado, visto que não se presume, quer dizer, o lucro cessante, não, porque eu vou ter um prejuízo aí no futuro, não, tem que ser provado, né? Não pode ser presumido, presumido quer dizer, suposto, né? Então, dessa maneira, continua a leitura, necessária será a demonstração de sua existência. Para se computar o lucro cessante, quer dizer, se calcular, recompondo o custo de oportunidade, a mera possibilidade é insuficiente, embora não se exija uma certeza absoluta, de forma que o critério mais acertado estaria em condicioná-lo a uma possibilidade objetiva. Daqui a pouco nós teremos um exemplo aí, né? Resultante do desenvolvimento normal dos acontecimentos, conjugado às circunstâncias peculiares ao caso concreto. Então agora continua a leitura e a autora vai dizer o que é um lucro cessante. Constitui lucro cessante o prejuízo que para o credor resultaria, veja bem aí o verbo, resultaria, está no condicional, resultaria do retardamento culposo da obrigação, quando a inexistência do objeto da prestação devida no seu patrimônio o prive de certos lucros, os juros de mora, de modo que os juros moratórios representariam uma compensação geral pelos lucros frustrados, quer dizer, deixados de receber. O lucro cessante procura, portanto, repor no patrimônio do credor, do lesado, a vantagem econômica que razoavelmente auferiria, quer dizer, olha novamente o condicional, auferiria, que ele iria ganhar, se o devedor tivesse cumprido a obrigação assumida. O artigo 402 do Código Civil acata o princípio da razoabilidade. Toda hora nós estamos falando em razoabilidade, né? Para quantificar o lucro cessante. Quantificar quer dizer, quanto seria o que ele deveria ganhar, mas deixou de ganhar, né? Visto que a certeza e a atualidade são requisitos para que o dano seja indenizável. Apenas se poderá considerar, para fins indenizatórios, o que razoavelmente se deixou de lucrar. A perda de chance é indenizável, ante a certeza da existência da chance perdida pelo lesado por ato culposo, comissivo ou omissivo do lesante, do devedor, impedindo a sua verificação, né? Haverá exemplo, mas eu volto aqui uma página anterior, que no rodapé tem uma coisa que dá fácil de entender, né? Eu já vou pegar o exemplo aqui. A perda de uma chance não se confunde com o lucro cessante. A perda da chance caracteriza-se pela perda de uma oportunidade indenizável se se puder calcular o grau de probabilidade de sua concretização.
Exemplo, se um taxista sofrer dano em seu veículo, né, deixará de ter lucro por não poder oferecer o seu serviço nas ruas, né? Logo ocorreu perda de chance. Ponto final. Leio agora continuamente. Mas, se em razão disso, não puder conduzir o empresário X, como sempre faz todas as quintas-feiras, quer dizer, ele tinha um cliente certo, todas as quintas-feiras, né? A sede de seu estabelecimento em Campinas ter-se-á lucro cessante. Então, lucro cessante, né, nesse caso, é porque ele tinha certeza que ele tinha um cliente, né? Então não houve perda de chance. A perda de chance é mais ocasional, mas esse aí não, é mais uma certeza. Outro aspecto que o juiz tem que analisar é o nexo de causalidade entre o prejuízo e a inexecução culposa ou dolosa da obrigação por parte do devedor, pois o dano, além de efetivo, deverá ter um efeito direto e imediato do ato ilícito do devedor, o 403 do Código Civil, de modo que, se o prejuízo decorrer da negligência do próprio credor, vejam bem, agora a negligência não é do devedor, é do credor, não haverá ressarcimento ou indenização. Aí fica fácil, né, de a gente poder entender. E vem agora a continuidade. Se a obrigação não cumprida for pecuniária, aquela que se paga em dinheiro, na estimativa do dano emergente do lucro cessante, sem prejuízo da pena convencional, quer dizer, aquela pena que no momento do contrato foi prevista, né, a possibilidade, foi como uma convenção, fixada pelas partes, apesar de ser pré-fixação das perdas e danos, considerar-se-ão atualização monetária segundo os índices oficiais, né, os índices oficiais regularmente estabelecidos pelo governo, né? E tem lá um enunciado do Conselho de Justiça Federal, que diz assim: requer, para tanto, efetiva atuação profissional do advogado e as custas processuais, né? Ao apurar os danos oriundos do inadimplemento contratual, quem que vai apurar? O juiz, né? Na causa, né? Repito aqui, né? Ao apurar os danos oriundos do inadimplemento contratual, o juiz deverá agir com prudência, né? O que é prudência? Com muito cuidado, né? Pois as perdas e danos não poderão ser arbitrários, de forma que será imprescindível que estipule uma indenização justa correspondente na apreciação do dano emergente ao prejuízo real, efetivamente sofrido pelo lesado. Então não é aquele futuro, é o real daquele momento que emergiu, recompondo a primitiva situação e na apreciação do lucro cessante ao lucro em potência, quer dizer, em potência próxima, procurando-se, né, os ganhos mais prováveis, anulando-se assim os efeitos da lesão, de forma a restabelecer o credor na posição que ele teria, quer dizer, se não tivesse ocorrido isso, né? Que teria se o devedor tivesse cumprido a obrigação, né, que lhe incumbia. A reparação das perdas e danos
sem prejuízo do disposto na lei processual. Veja, nós estamos falando da lei processual civil aqui também, né? A lei processual abrangerá então a restauração, do que o credor efetivamente perdeu e a composição do que razoavelmente deixou de ganhar, né? Deixou de ganhar, apurado conforme o princípio da razoabilidade e um juízo de probabilidade. Probabilidade quer dizer que poderia ter ou não acontecido, atendendo-se o juiz ao fixar o quanto das perdas e danos, né, ao tempo do julgamento, do lugar e da estimação, que será o daquele em que o pagamento teria de se efetuar, e a pessoa do lesado, do credor, principalmente sua situação patrimonial, para poder restabelecer a repercussão que teve sobre ela a inexecução da obrigação. Por exemplo, o prejuízo sofrido com a perda de um automóvel por um vendedor profissional não se compara ao sofrido com a perda de um carro semelhante por uma empresa de transporte, né? Continuamos aqui. Finalmente, é preciso lembrar que o inadimplente, o devedor, né, deverá suportar o ônus da inflação. Veja bem, devido ao seguinte: primeiro, a súmula 562 do STF dispõe na indenização de danos materiais decorrência de ato ilícito, cabe atualização de seu valor, utilizando-se para esse fim, dentre muitos outros critérios, os índices de correção monetária. Outro requisito: a Lei 6.899/81 determina a correção monetária em qualquer débito oriundo de decisão judicial. Então, qualquer decisão judicial, né, demora para ser julgada, muitas vezes, então há que se corrigir aquele débito, né? Inclusive custas e os honorários dos advogados também tem que sofrer atualização. A correção ou atualização monetária na composição das perdas e danos, das perdas e danos consequentes de um ato ilícito, visa tornar justa a indenização ante a desvalorização da moeda, pois do contrário, o lesado, quer dizer, o credor, teria o seu patrimônio desfalcado. Agora vamos para o item C2, no subtítulo, que fala a respeito da liquidação do dano. A liquidação tem por fim tornar possível a efetiva reparação do dano pelo lesado, fixando o montante da indenização das perdas e danos. Isso aí quer dizer o seguinte: é que deverá ser calculado exatamente o valor. Isso significa liquidar, né, uma morosidade por parte do devedor moroso. Pelo artigo 404 do Código Civil, o parágrafo único, a indenização das perdas e danos pecuniárias em dinheiro, né, será paga com atualização monetária segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, né? Os juros aqui, custas, né, e honorários advocatícios, sem prejuízo da pena convencional, aquela que também tinha sido acordada no momento do contrato, né, fixada pelas partes por sua pré-fixação de perdas e danos, provando-se que
os juros moratórios contados desde a citação inicial. Já sabemos o que é citação, né? 405 do Código Civil. Não cobrem o prejuízo. E não havendo pena convencional, poderá o juiz conceder ao credor indenização suplementar. Quer dizer, aqui está dizendo que quando as partes, no momento do contrato, não fizeram, não acordaram com referência à pena convencional, neste caso o juiz poderá dar ao credor uma indenização suplementar, que tendo natureza reparatória, né? Abranja todo o prejuízo por ele sofrido, em razão do inadimplemento da obrigação pecuniária do devedor. E assim, um autor, Luiz Antônio Scavone, ele também coloca aqui o seu pensamento. Primeiro, se além dos juros de bora o credor exigir a cláusula penal, não poderá ser concedida a indenização suplementar. Segundo, se além dos juros de bora não existir a cláusula penal, poderá ser concedida a indenização suplementar aos juros moratórios. Outro aspecto, se, não obstante os juros de mora, apesar, o credor resolver provar prejuízos suplementares, outros prejuízos, poderá ignorar a cláusula penal estipulada no contrato e cobrar os prejuízos efetivos. Continuo. Os prejuízos suplementares, que valerão como indenização mínima, desde que não haja previsão contratual da cláusula penal. Se não houver a previsão da cláusula penal, poderá ser cobrado. E haja comprovação pelo credor da insuficiência daqueles juros. Os juros moratórios, ele tem que provar, né? Donde se percebe que a liquidação se fará. De como as formas que a liquidação poderá ser feita pelo juiz. Primeiro, por determinação legal, ou seja, da lei. Se a lei fixar qual será a indenização. Por exemplo, o Código Civil fala isso no 407, 940 e 302. E a Lei 9.610/98, no artigo 103, parágrafo único. Segunda forma, convenção das partes, que no momento que contratam, prevendo inadimplemento ou retardamento culposo da obrigação, dispõe relativamente à liquidação do dano, estipulando, por exemplo, a cláusula penal que funcionará como pré-fixação voluntária das perdas e danos, presumindo-se razoavelmente pré-estimada a indenização pelos contraentes. E a última forma é a própria sentença judicial, nos casos ordinários, sempre que a liquidação das perdas e danos não tiver sido estabelecida por lei ou pelas partes. Concluímos aí. Mas acabamos de falar, então, agora da cláusula penal. Eu já andei falando isso para os senhores em aulas passadas, né? Mas, sempre que falei, é porque eu estava falando no início lá de juros moratórios e aquela coisa toda, e que dele esses juros aparecem face do não cumprimento, né, de uma obrigação, e o que o devedor deveria fazer, não fez no tempo normal, e haveria também perdas e danos, e nessa deveria se colocar a chamada cláusula penal. Eu apenas vou recordar um iniciozinho, porque esse iniciozinho eu já falei, e daí a seguir falarei sobre a caracterização da chamada cláusula penal, né? A cláusula penal foi adotada no nosso Código Civil de 1916, falei isso anteriormente, nem estou lendo, e depois ela foi abrigada da mesma maneira no nosso Código Civil atual, né? Da mesma maneira. E ela ocorre em face da inexecução das obrigações,
como agora está novamente consagrado no Código Civil atual, visto que uma de suas funções consiste em prever o seu inadimplemento, sendo uma pré-determinação das perdas e danos estabelecidos a priori quer dizer, de antemão, palavra a priori, e constituindo uma compensação dos prejuízos sofridos pelo credor com o descumprimento da obrigação principal. Eu tinha falado isso, agora sim, em aula passada me lembro que andei falando da causa penal. Eu faço a rápida então leitura e depois explicarei aquilo que realmente nós ainda não tivemos oportunidade de falar, né? A causa penal vem a ser um pacto acessório pelo qual as partes contratantes estipulam de antemão pena pecuniária ou não contra a parte infringente da obrigação, como consequência de sua execução culposa de alguma cláusula especial ou de seu retardamento. O artigo 408. Fixando assim o valor das perdas e danos e garantindo o exato cumprimento da obrigação principal. 409, segunda parte. Então é isso aí. Essa cláusula penal, no momento em que se faz o contrato, as partes avançam, concordam em colocar essa cláusula no sentido de que uma das partes não cumprir, ela deverá arcar com perdas e danos, né? E continua. Constitui, portanto, a estipulação acessória, quer dizer, ao lado do contrato principal, né? Acessória, pela qual uma pessoa, a fim de reforçar o cumprimento da obrigação, se compromete a satisfazer certa prestação indenizatória, seja ela uma prestação em dinheiro, não é? Prestação em dinheiro, seja ela, prestação em dinheiro, ou de outra natureza, como a entrega de um objeto, a realização de um serviço, ou a omissão ou a abstenção de algum ato, ou se o fizer tardia ou irregularmente, fixando o valor das perdas e danos devido à parte inocente em caso da inexecução. Então, repito, essa cláusula penal é um acessório do contrato principal. E ele tem o objetivo de ter certeza de que aquela outra parte deverá cumprir a sua obrigação e, não cumprindo, deverá pagar perdas e danos. Né? Continua aqui a nossa leitura. A cláusula penal, ela tem, segundo Mosset e Turrapace, né, e mais alguns autores, uma função compulsória. A palavra compulsória quer dizer obrigatória, por constituir um meio de forçar o cumprimento daquilo que foi combinado, constituindo uma pena que visa punir uma conduta ilícita e assegurar o adimplemento da obrigação, já que constrange psicologicamente o devedor ao seu pagamento. Então, resumindo, quer dizer, no momento do contrato, já constrange o devedor, caso ele não venha a cumprir, né? É uma maneira psíquica, né, de amedrontá-lo, em outras palavras, né? Deixá-lo de bárbaro com molho, né? E vamos continuando aqui, então, né? Vamos continuando aqui. Teria unicamente por escopo, quer dizer, por finalidade, reforçar ou garantir o cumprimento de uma obrigação, sendo apenas uma sanção, um castigo, né, ao seu inadimplemento ou atraso, sem levar em consideração o ressarcimento do dano. Outros autores, como eu não vou citar todos, né, o Rosimbo, o Donato e outros autores, eles já vêm de outra maneira, não de uma forma compulsória, mas agora
eles falam de uma função indenizatória, né? Isto é, de estimar previamente as perdas e danos, constituindo uma liquidação convencional e antecipada das perdas e danos resultantes, né, do inadimplemento da avença. Então, repetindo, aos autores diversos, os primeiros que eu citei falam de uma função compulsória, os segundos falam de uma função indenizatória, né? E continua aqui a leitura, né? Todavia, a razão parece estar com outros juristas, entre nós o Limon de França, o Washington de Bar, que também sustentam agora uma outra função, que é a ambivalente, por reunir a compulsória e a indenizatória. Esses autores já unem as duas primeiras, a compulsória e a indenizatória, sendo ao mesmo tempo reforço do vínculo obrigacional, por punir o inadimplente, e liquidação antecipada dos perdas e danos, né? Oferece, pois, uma dupla vantagem ao credor, por aumentar a possibilidade do cumprimento do contrato e por facilitar o pagamento da indenização das perdas e danos em caso de inadimplemento, poupando o trabalho de provar judicialmente o montante do prejuízo e alegar qualquer dano. Isso está no Código Civil 416 caput. Não será necessário que o credor alegue prejuízo para exigir a pena convencional. Entendeu aí? É que poupa o trabalho do credor, né, entrar em juízo e provar, né, o prejuízo que ele teve. Porque já foi estipulado lá no momento do contrato essa pena, né? Essa pena. Então a outra parte sabia que no momento que deixasse de cumprir, ela seria apenada, né? E continua, né? E o credor não poderá exigir indenização suplementar a pretexto de o prejuízo exceder a cláusula penal. Isso já falamos há poucos minutos, né? Muito bem. Agora, na continuidade, salvo se isso for convencionado, pois ela resulta da avença prévia decorrente da vontade das partes que a fixaram para reparar um dano eventualmente oriundo do inadimplemento. Deve-se, portanto, supô-la justa, porque foi ajustado lá antes que isso tivesse acontecido, no momento da celebração do contrato, né? Valendo então como mínimo de indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente, demonstrando a sua insuficiência para cobrir as perdas e danos. Resumindo, ela previa que no não cumprimento houvesse perdas e danos. Mas se houvesse um prejuízo maior, suplementar, aí sim deveria ser provado, né? Vem agora a caracterização dessa pena. Como é que se caracteriza a cláusula penal? E começamos assim, caracteres. Ante o nosso direito e nossa doutrina, a cláusula penal, por sua função ambivalente, qual é a função ambivalente? Estimatória, compulsória e indenizatória, né? Tem ao mesmo tempo feição ressarcitória de perdas e danos, ressarcitória quer dizer ressarcir, né? Perdas e danos, e a índole penal. Analisada, porém, teoricamente, possui origem e natureza contratual. Por quê? Porque ela, na verdade, resulta de um contrato, não é? Muito bem.
ela é um elemento acessório, né? Requerendo capacidade para contratar, consentimento das partes contratantes e objeto lícito, nos mesmos termos das normas inerentes aos contratos, de forma que os seus caracteres comuns não diferem dos caracteres da generalidade dos negócios jurídicos. Não difere. Ponto. Entretanto, possui caracteres específicos. Ela tem alguns caracteres delas próprios. O primeiro caráter, né, é acessoriedade, caráter de acessório. Pois a cláusula penal é contrato acessório, falamos no começo, né? Estipulado, em regra, conjuntamente com a obrigação principal. Então, no momento que faz-se a obrigação principal, coloca-se também esse acessório, né? Embora nada obste que seja convencionado em apartado, em ato posterior, está no 409, primeira parte do Código Civil. Antes, porém, do inadimplemento da obrigação principal. Apesar de ser mais frequente nos contratos, poderá também inserir-se em outros negócios jurídicos. Quer dizer, não só nos contratos. E qual é os exemplos? Vamos em frente. Por exemplo, nos testamentos, para estimular o herdeiro à fiel execução do legado que ele recebeu. Há uma condição, né? Como consequência desse caráter de acessoriedade, vem de acessório, né? Acessoriedade, a nulidade da cláusula penal não acarretará a da obrigação principal. Quer dizer, se ela ficar nulo, não acarreta a obrigação principal, né? A da obrigação principal. Embora, né? Embora a nulidade do contrato principal importe a sua. Ponto final. Entretanto, sempre tem um entretanto, né? Entretanto, para alguns autores, pode ocorrer que em certos casos, sempre tem alguma coisinha, né? Em certos casos, a cláusula penal tenha validade, mesmo que a obrigação principal seja nula. Olha só. Então, a principal deixa de ter valor, mas ela continua, né? Opa, como é essa coisa? Repito, né? Desde que tal nulidade dê lugar a uma ação indenizatória de perdas e danos. É o que ocorre, por exemplo, com a cláusula penal estipulada em contrato de compra e venda de coisa alheia. Se esse fato era ignorado pelo comprador, visto nessa hipótese a cláusula penal sendo o equivalente do dano, será devida por se tratar de matéria inerente ao prejuízo e não ao contrato. Daqui a pouco vamos falar melhor. Além do mais, em certos casos excepcionais, havendo anulabilidade da obrigação principal, prevalecerá a cláusula, se dessa anulabilidade decorrer uma obrigação de ressarcir perdas e danos, hipótese em que a cláusula representa o seu equivalente. Ponto final. Todavia, entendemos que o Código Civil, no artigo 92, incitamente com S, quer dizer, introduziu, colocou lá, né? Contém um preceito absoluto, 2 pontos. Nula a obrigação principal, ter-se-á a nulidade da cláusula penal. O credor, porém, não ficará sem indenização,
mas deverá sujeitar-se ao direito comum, que rege o pagamento das perdas e danos, submetendo a prova dos danos causados e a apuração de seu montante por meio de processo judicial. E prescreve aí o Código Civil no artigo 359, que se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiro. Havendo evicção, restaurar-se-á a obrigação originária e a cláusula penal dado o caráter acessório. Vou explicar tudo isso aí. Isso aí quer dizer o seguinte, o que vem da palavra evicção? O que é evicção? Aqui o autor quer dizer o seguinte, que mesmo num contrato de compra e venda, digamos que o A venda uma casa para B, né? E por razões assim as mais diversas, o A não sabia que na realidade essa casa que estava ele era dono, tinha domínio, tinha posse, né? Ele não sabia que ela tinha uma origem assim muito controvertida, né? Há duas hipóteses. Ele poderia saber e falar para o B, olha, eu estou vendendo para você, mas tem umas dúvidas aí e tal. Como também ele poderia não saber e vendeu para o B. O B é o adquirente, o B é o adquirente. Então o B, ele comprou de boa fé, como poderia ter comprado de má fé se o A tivesse falado para ele assim, olha, B, eu estou vendendo para você, mas eu tenho umas dúvidas aí quanto a origem desse bem. Mas voltamos agora. Então o A vendeu para o B, e aí então nesse caso, num certo momento, aparece uma terceira pessoa, que é o C, que se diz realmente o proprietário daquela casa, digamos, daquela propriedade, né, imóvel, e entra com uma ação de evicção. O objetivo dessa ação é fazer com que o C ele entra contra o B, porque o B está com o domínio e a posse desta casa, né? Neste caso, então, há três pessoas na ação de evicção. O A, que é o chamado, que é o vendedor, né? O B, que é o adquirente, e o C, que é a terceira pessoa, chamado evictor. O B é o chamado adquirente. E o A que vendeu, né, é o chamado evictor. Então, neste caso, é possível, mesmo não havendo cláusula, nesse caso, de convencional, né, nós estamos falando aí da cláusula penal, é possível no direito comum se buscar, através de uma ação de evicção, né, novamente se buscar esse bem, né? Então é chamada ação de evicção, é isso que nós estamos falando. Não está no texto, é uma matéria que os senhores verão depois no direito, na teoria geral das obrigações. Continuo. O segundo aspecto, portanto, que o juiz aqui da cláusula penal, a condicionalidade. Uma vez que o dever de pagar a cláusula penal está subordinado a um evento futuro e incerto, o inadimplemento total ou parcial da prestação principal ou o cumprimento tardio da obrigação por força de fato imputável ao devedor, pois se resolvida a obrigação, não tendo culpa, o devedor resolver-se-á a cláusula penal. Nesse caso é o seguinte, ele não paga, mas já estava previsto nessa cláusula penal que se não houvesse o cumprimento, ele teria que pagar perda de dano. Mas no momento que ele pagou, não haveria razão, né? O terceiro aspecto, compulsoriedade. Repito, compulsoriedade vem de compulsório, visto que os contraentes a pactuam prevendo, veja bem,
prevendo de antemão, quer dizer, antes que o fato venha a ocorrer, né, a possibilidade de eventual inexecução da obrigação, constrangendo assim o devedor a cumprir o contrato principal. Esse seu caráter intimidatório, que falamos logo no começo, né, representa um reforço do vínculo obrigacional, assegurando sua execução. No momento, então, da celebração do contrato, se faz isso. Intimida a outra parte, que se ela não fizer, é um efeito psicológico, né? O devedor inadimplente sujeitar-se-á à cláusula penal, não podendo furtar-se aos seus efeitos, alegando que não houve prejuízo. Os contraentes a convencionam, então, para compelir o devedor a preferir o cumprimento da obrigação a ser forçado a pagar determinada importância, além de que ela exime o credor do ônus de provar a ocorrência do dano. Eximir quer dizer, falamos há pouco, o credor não precisa provar, né? Não precisa provar. Deveras, o Código Civil, no 416, dispõe para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo, né? Continua. O outro aspecto, a subsidiariedade. Subsidiariedade vem de subsídio, né? Por quê? Na hipótese da pena moratória, substitui a obrigação principal, não cumprida por culpa do devedor, se o credor assim o preferir. Assim, se o devedor deixar de cumprir a prestação a que se obrigou, competirá ao credor escolher o seu cumprimento, né? Escolher entre o cumprimento da obrigação e a pena convencionada. Realmente, se tal não ocorresse, tendo o devedor a opção entre a execução da obrigação e o pagamento da multa, a cláusula penal desfigurar-se-ia, passando a ser uma alternativa, né, em benefício do devedor e não do credor, perdendo, portanto, a sua função de reforço naquele liame. Liame quer dizer, naquela ligação obrigacional entre as partes. Não é? Prescreve agora o Código de Processo Civil, no artigo 410, né? No artigo 410, que, quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta cláusula vai se converter, né, em alternativa a benefício do credor. Se optar pela multa, desaparecerá a obrigação originária, né, e com ela o direito de pleitear perdas e danos, que se encontram pré-fixados na pena. Agora, se escolher o cumprimento da obrigação e não puder obtê-la, a pena funcionará como compensatória, né? A função de compensação das perdas e danos. Impossível será acumular o recebimento de multa e cumprimento, né, da prestação. Desta maneira, se havendo inadimplemento total da obrigação, lhe parecer exígua cláusula penal compensatória ou multa, poderá, se quiser, observa Silvio Rodrigues, abrir mão dela e pleitear a indenização pelas perdas e danos. Acrescenta ainda o Código Civil 411, que quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora
ou insegurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio. Arbítrio quer dizer, a seu bel prazer, né? De exigir a satisfação da pena combinada juntamente com o desempenho da obrigação principal. Chegamos aqui, mas ainda temos mais alguns aspectos que eu acredito que não teremos muito tempo. Mas vamos mais um deles, né? Que é o aspecto da ressarcibilidade. Ressarcibilidade vem de ressarcir. O que significa dizer o seguinte: a pessoa tem que pagar, né? O prejuízo que causou. Ressarcibilidade por constituir prévia liquidação das perdas e danos que serão devidos ao credor pelo devedor que, no caso da inexecução da obrigação assumida. A cláusula penal representa uma pré-estimativa das perdas e danos, que ela tem função de reforço. Ela estima, então, é pré-estimativa dessas perdas, né, que deverão ser pagos pelo devedor no caso do descumprimento do contrato principal. Continua. As partes contratantes serão livres para estabelecê-la. Porém, essa autonomia não é ilimitada, repito. São livres, mas não tem assim uma autonomia ilimitada. Ela é limitada, já que o Código, no 412, estabelece que o valor da cominação imposta da cláusula penal não poderá exceder o da obrigação principal. Né? Não pode exceder. Quer dizer, a pena acessória convencional não pode exceder o valor da obrigação principal. Seria absurdo, né? Com o escopo de coibir abusos e injustiças. Por exemplo, se o A deve a B R$200, a pena convencional poderá chegar até R$200. Até R$200. Este é o seu limite máximo. Entretanto, reduzem o valor de sua cominação, dentre outros, a Lei de Usura, de 1933, Decreto 22.626 de 1933. Usura quer dizer a prática de agiotagem, a prática de cobrar juros acima do que determinam os juros legais, de lei, né? Dessa maneira, então já coloquei a cláusula superior à importância. Então, hoje em dia, na verdade, preceituando no artigo 9º, né, a invalidade da cláusula penal superior à importância de 10% do valor da dívida. E também aqui ele vai terminando dizendo que o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 52, parágrafo 1º, ele impõe a multa de 2% do valor da prestação, se o consumidor não pagar financiamento. E o Código Civil, no 1336, parágrafo 1º, diz lá, prescrevendo multa de 2% sobre o débito de condômino inadimplente. Paramos aqui, vamos desejar que tudo venha correr bem, né, para todos nós. No momento, pedimos ao Criador que nos proteja, né, os nossos passos, e que tudo venha correr bem, repito aos senhores. Uma boa tarde a todos.